Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento do Naves. Hoje a gente vai falar sobre projeto, tá? Então a gente vai pegar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada de propostas e vamos dar sequência na criação do projeto, tá bom? As dúvidas que vocês forem tendo no decorrer do treinamento, por favor, pode escrever aqui no chat e no final da explicação a gente começa com as dúvidas, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Bom, iniciando aqui o nosso treinamento de hoje, a gente vai vir aqui no módulo comercial para a gente poder falar sobre a inclusão dos projetos dentro do sistema. Então, nesse treinamento, a gente vai falar como preencher os campos, tá? Para alimentar esses dados do projeto, como que a gente vai fazer a parte de apontamento e apropriação automática e manual, e mostrar algum relatório para vocês, para que vocês depois possam consultar essas horas trabalhadas nos projetos cadastrados, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em comercial, projeto, consulta de projeto, tá? Nessa tela de consulta, vocês vão poder fazer pesquisa de projetos inclusos, tá? Essa pesquisa ela vai poder ser realizada pela opção de cliente, então você vai poder selecionar o cliente aqui e escolher todos os projetos que foram cadastrados com esse cliente, desde que vocês respeitem o período, tá? Esse período é muito importante, porque de acordo com o projeto que você queira consultar, se a data que você incluiu ele, que essa data de início for diferente, não se encaixar nesse período de consulta, o projeto nunca vai aparecer na tela principal. Então, toda vez que vocês forem consultar e não está localizando, modifica o período de consulta para que vocês possam ter certeza que o projeto está cadastrado, para não duplicar esse projeto dentro do sistema. Então, vocês podem consultar por cliente, por status, estágio, tipo de projeto e palavra-chave. Poderia colocar aqui uma palavra, executar o filtro, e o sistema ia procurar para mim todos os projetos dentro desse período com essa palavra aqui, tá? Então, essas opções do lado esquerdo, elas servem para você consultar projetos existentes, que estejam concluídos, em andamento, cancelado, ok? Do lado direito, a gente vai poder cadastrar projetos novos, com o botão de incluir, vai poder editar projetos em andamento, e fazer com outros tipos de consulta aqui, ó. Tá? Além de você poder ter a opção de imprimir também as informações que você consultou na tela. Esse projeto que a gente está visualizando aqui, ele apareceu baseado na proposta que a gente trabalhou na semana passada. Então, quando eu finalizei a proposta, transformando ela em projeto, aquela informação, algumas informações que eu cadastrei dentro do projeto, ela alimentou, a proposta, ela alimentou o meu projeto e apareceu essa informação aqui para mim, ó. Então, eu dando 2 cliques, ele vai abrir a tela de cadastro de projeto, aonde alguns dados que estavam na proposta automaticamente alimentou o meu projeto, como o nome do cliente, tá? Então, o nome do cliente ele já pegou da proposta, o nome do projeto, o status, rótulo base, tipo de projeto e ordem de serviço. Então, todas essas informações aqui já veio da proposta e carregou para mim na tela de cadastro de projeto. Se eu não fosse trabalhar com proposta, se eu quisesse incluir um projeto direto, eu posso vir nessa mesma tela de consulta de projeto e clicar no botão incluir. A tela que vai abrir para cadastrar são a mesma, porém eu vou ter que alimentar todos os campos. Vai vir tudo em branco e eu vou ter que preencher toda a informação. Tá? Então, o projeto você consegue trabalhar das duas formas, ou alimentando ele pela proposta,
ou cadastrando um projeto sem proposta, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui com o projeto que a gente alimentou pela proposta. Então, aqui eu vou o quê? Depois que ele trouxe essas informações, eu vou complementar o restante dos campos, como endereço, classificação financeira. Então, eu vou pegar aqui o endereço que ele está pedindo nesse campo, é o endereço da obra, tá? Onde vai ser executado o projeto. Se for o mesmo endereço do cliente, você pode clicar no raio, selecionar a opção cliente e clicar 2 vezes aqui no cliente. O endereço que está cadastrado no cliente automaticamente preenche para mim aqui os campos. Ou, se eu quiser digitar o endereço nesses campos, eu também posso. Tá? Informei o endereço, eu informo a data de início e a data de término. Por mais que eu não saiba o tempo que vou demorar para executar, é importante você colocar uma data de término. Isso você pode ir alterando ao longo do projeto, tá? Mas é importante você ter essa data para você ter uma base de quando vai iniciar e quando você pretende concluir. Ok? Serviços de administração é caso você, além de fazer o projeto, você também vai cobrar aquela taxa administrativa. Então, eu posso influenciar essa taxa aqui dentro. Se eu não trabalho em serviços administrativos, eu venho aqui e coloco 0. Tá? É uma opção que você tem aí, que essa taxa de serviço, ela vai ser utilizada em uma outra tela chamada de administração técnica. Ok? Então, eu venho aqui e informo qual o percentual que eu quero cobrar sobre o projeto. Classificação financeira, isso aqui é utilizado quando a gente estiver trabalhando com a parte de finanças, que são a inclusão dos títulos, tá? Provavelmente na classificação de vocês já vai ter uma estrutura montada e vocês podem colocar a princípio projeto. Por que que eu informo a classificação financeira? Toda vez que eu for gerar as receitas dos parcelamentos desse projeto para o meu financeiro, esses dados já vai ser alimentado de forma automática lá na tela de contas a pagar e receber. Então, todos os campos que a tela de contas a pagar e receber pede para me preencher, elas vão pegar todas as informações que eu alimentei o projeto. E uma delas é a classificação financeira. Por esse motivo, eu já deixo a classificação aqui mencionada para não ter problema de esquecimento depois. Se eu precisar trocar lá no contas a pagar e receber, eu posso trocar. Se não, eu deixo já que eu fixei aqui no projeto. Código do desenho, essa parte é utilizada mais pelo pessoal da engenharia, né? Eles acabam não fazendo apontamento e apropriação de horas, eles trabalham por folha, por desenho, eles pagam o nome chamado tarefeiro, eles pagam os desenhos concluídos. Então, é uma outra tela que eu utilizo para poder registrar desenhos. O registro é preenchimento de campos, nome do desenho, qual o tipo do desenho que está sendo executado. E para mim, amarrar o desenho que eu cadastrei com o projeto, eu utilizo esse campo código do desenho. Se vocês quiserem preencher, vocês podem colocar o mesmo rótulo base, tá? Que é aquele código que a gente definiu no início do cadastro do projeto, quando estava transformando a proposta em projeto, que é um código único para cada projeto que não pode se repetir em hipótese alguma. Tá? Então, posso colocar um código aqui, eu posso deixar em branco. No caso de vocês estão trabalhando com parte de apontamento e apropriação de horas. Então, acaba não utilizando essa opção de desenho. Observação, se você quiser especificar algo a mais para ter registrado, posso inserir essas informações aqui dentro. Tipo de projeto. Então, ele já veio alimentado, a gente, no caso, escolheu o projeto arquitetônico e o tamanho da área. Essa área, ela é importante a gente sempre inserir no projeto, porque é ela que vai nos dar a produtividade do projeto, ou a produtividade do usuário que trabalhou nesse projeto. Tá? Referente
na criação da proposta, quando a gente escolhe se a gente vai querer calcular o custo da proposta por produtividade ou por horas, se você informar o tamanho da área aqui, quando você for concluir os projetos, você vai tendo as produtividades que você conquistou com as horas trabalhadas em cada um. E aí você vai poder pegar parâmetro para poder criar sua própria produtividade para gerar propostas novas. Tá? Pode ser que ocorra que você ainda não tenha essa metragem. Não tem problema. Mesmo que não tenha, o sistema vai contabilizar a hora. No final do projeto, se você quiser inserir, você pode, que ele vai pegar todas as horas trabalhadas e vai fazer o cálculo sobre a área para poder descobrir a produtividade. Tipo de execução é se o projeto está sendo feito interno no meu escritório ou externo. Estou pagando um terceiro para fazer. Então, eu menciono aqui se ele é interno ou externo. Fornecedores e contatos serve para a gente fazer o quê? Vincular qualquer fornecedor que tenha algum tipo de vínculo com o projeto. Então, eu seleciono aqui e jogo para o lado direito. E o contato é a mesma coisa. Tem algum contato na minha lista que eu quero que tenha algum tipo de vínculo com o projeto, eu trato alguma informação com ele, então eu venho aqui e seleciono. Nada mais é que para mim ter um vínculo, precisar entrar em contato com alguém ou saber quais são os terceiros envolvidos no projeto, eu vou conseguir consultar por esses botões aqui, ó, fornecedores e contatos, porque o cliente eu já sei que está aqui. Tá? Contratos. Se você gera contrato, você pode vir aqui informar o número do contrato, o estágio desse contrato. O estágio seria um status, né? Em que situação que esse contrato se encontra. Se ele está aprovado, se ele foi realizado ou se foi reprovado. Pode ser que alguns escritórios não tenham essa informação cadastrada, tá? Para mim poder alimentar esse estágio aqui, eu preciso ir nessa tela aqui, ó. Vou sair, só um minutinho aqui. Vou voltar aqui no comercial, projeto, estágio do contrato. Ó. Então, é aqui que eu cadastro os estágios. Ó. Se eu não localizar, já tem aqui algumas informações preenchidas. Aqui que eu cadastro, que eu edito, que eu excluo, para que eu possa utilizar na minha inclusão de projeto. Tá? Tanto o estágio do contrato, eu incluo por aqui, e também o status do projeto, que são aquelas opções que você vai informando para você poder saber, ou quem consultar, em que situação que o seu projeto se encontra. Então, eu venho aqui no localizar, ó, já apareceu aqui os status que eu tenho. Se eu precisar incluir mais, editar ou excluir, é nessa tela que eu vou fazer isso. Ok? Saio da tela e vou voltar aqui de novo no projeto. Dou 2 cliques aqui. E vou voltar aqui na parte de preenchimento. Então, vou escolher o estágio e a data desse contrato. Data que criei ou a data que eu fechei, vocês vão determinar o que vocês querem utilizar como a data aí. Tá? Orçamento selecionado para acompanhamento, só vai aparecer alguma informação aqui depois que o projeto estiver cadastrado e eu, em outro módulo que se chama obras, incluir orçamentos dentro do Naves, que seriam, caso, além do projeto que esse meu cliente me contratou, ele também quer que eu faça orçamento para eles, para identificar quais são os materiais para utilizar para reforma, decoração da obra dele, eu crio um orçamento para o cliente de estimativa, especificando os produtos e a mão de obra que será necessário para poder fazer o serviço. Então, quando eu crio esse orçamento e amarro ao projeto, eu consigo consultar no projeto esses orçamentos, de forma sintética ou analítica. O sintético ele vai me trazer o título de cada orçamento, e o analítico ele vai me trazer os produtos desse orçamento. Tá? É só para efeito de consulta. Você não consegue fazer mais nada que isso, esses orçamentos cadastrados aqui. Ordem de serviço para apropriação de horas, aqui já vai entrar a parte de planejamento. Né? Aqui você vai especificar se você quer fazer um planejamento de horas por fase ou um planejamento de horas só para o projeto.
Quando a gente criou a proposta, que a gente especificou na proposta que teria as fases estudo preliminar, projeto executivo, e a gente mencionou quem seriam os profissionais que iriam trabalhar, a gente lançou horas dentro dele. Então, o que é que o sistema fez? Pegou aquele planejamento que a gente fez na proposta e inseriu aqui dentro da ordem de serviço. Se eu clicar, ele já vai mostrar, ó, estudo preliminar. Eu planejo gastar 15 horas e o projeto executivo eu planejo gastar 25 horas. Então, com esse planejamento aqui, eu já, conforme as apropriações de horas que eu começar a realizar, tanto de forma automática ou manual, eu já vou conseguir fazer uma comparação do que eu planejei e do que realmente eu executei. Tá? Se vocês forem criar projetos sem proposta, vocês vão ter que criar a ordem de serviço manualmente, vão ter que selecionar as fases, vão ter que colocar o início de previsão, o término de previsão e quantas horas você pretende gastar para cada um, ok? Se eu quiser alterar essas informações, é só selecionar, clicar no botão editar e trocar aqui, ó. Então, eu gostaria de iniciar dia 11/5, finalizar dia 13/5, aonde eu pretendo gastar 15 horas. Qual que é o status dessa fase? Ah, está em andamento. Aqui é para consulta, tá? Quem puder tiver acesso à ordem de serviço vai poder consultar para poder visualizar o horário de quando precisa iniciar e quando precisa finalizar e quantas horas tem para gastar. Tá? Então, a pessoa consulta essa informação e executa. E, através de relatórios, você vai conseguir analisar a data de início e de término de cada fase e quantas horas pretende gastar e quantas horas já foi gasta. Tá? Para mostrar se você está dentro ou não do seu planejamento. É editável e você pode fazer alteração na hora que quiser. Então, depois que você fez esse planejamento, que inseriu as datas de início e de término, eu dou um OK para poder salvar. Só informar aqui também. Então, inseri aqui as datas, dou um OK para salvar e saiu da tela. Então, o preenchimento principal, que é os dados do projeto, foi criado. Tá? A partir de agora, você já tem um projeto com os dados que necessariamente você precisa, já preenchido, e aí eu vou dar continuidade na inclusão dos outros, do restante das abas, que é endereço, tá? O endereço é para você informar o endereço que você vai faturar, o endereço que você pretende entregar a obra e o endereço a qual está sendo cobrado. Quem está cobrando? Então, quem está cobrando é o escritório. Então, você pode digitar o endereço aqui dentro ou simplesmente clicar nos botões do lado direito. Pegar dados da empresa, pegar dados da obra, pegar dados do cliente. Tá? Então, é preenchimento dos endereços aonde preciso faturar, entregar e o endereço que está sendo cobrado, que estão cobrando. A terceira aba é a aba de RRT ou ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Também é um campo para você incluir para ter registro dentro do Naves. Clico no botão Incluir e vou preenchendo o nome da ART, o nome do responsável, número, e-mail e telefone. Então, incluo esses dados e tenho a informação aqui para consultar a hora que eu precisar. Coordenadores é para informar quem é o coordenador do projeto ou quem é o coordenador das fases do projeto. O meu está aparecendo uma opção. Pode ser que de outros clientes estejam aparecendo mais opções aqui dentro. Isso é questão, é configuração, tá? Para mim poder limitar esses campos ou até mesmo trocar os nomes que estão aparecendo, eu preciso ir aqui no módulo
utilitários, configurações, empresa principal, configuração geral e configurações. Do lado direito, na parte inferior, temos um campo chamado de coordenadores, onde ele tem a lista das opções que a gente tem de coordenador. Então, são 6 opções, sendo que uma das 6 opções eu sou obrigado a ter lá marcado. Eu não posso deixar aquela aba em branco. Então, por esse motivo, ela já vem aqui com uma bloqueada, para eu ter essa informação. O restante, se eu quiser também que apareça, eu marco um flag aqui, ou se eu quiser retirar, eu desmarco. E se eu quiser substituir os nomes, eu venho aqui e menciono aqui o nome que eu quero. Por exemplo, em vez de chamar de projeto executivo, eu vou colocar o nome como teste. Então, ele vai criar mais uma aba para mim, dentro da aba de coordenadores, sendo que a segunda vai se chamar teste. Tá? Então, aqui que eu defino se eu quero ou não que aquelas opções de coordenador apareçam. Aproveitando que a gente está aqui, aquela questão de percentual de taxa de administração, que eu expliquei para vocês que se encontra em cima da data de início e de término do projeto, se vocês quiserem deixar ela padrão, vocês podem mencionar aqui, ó. Ah, eu quero que sempre apareça 0, eu quero que apareça com 50%, sempre. Então, você já define isso aqui dentro. Toda vez que for gerar o projeto, ele sempre vai calcular com o percentual que você definiu aqui. Tá? Então, são configurações que eu faço para sempre que eu executar a ação, ele traga a informação para mim de acordo com o que eu defini nessa tela. Tá? Dou um OK para poder salvar. Demora um pouquinho para sair. E volto aqui na aba de projetos de novo. Bom, então estamos aqui em coordenadores. Já apareceu para mim a opção de teste. E aqui eu escolho os usuários que são coordenador. Outra coisa também é configuração. Toda vez que vocês cadastrarem uma função lá em utilitários, ao descrever a função, embaixo tem uma opção chamada de coordenadores. Se vocês marcarem um flag nesse campo de coordenadores, vocês estão dizendo para o sistema que todos os usuários que carregarem a função que está marcado como coordenador, vai aparecer aqui, ó. No caso, eu tenho lá alguns usuários cadastrados, só que só me apareceram 2. Por quê? Porque só esses 2 estão com a função de coordenador. O restante que não está com a função, ele não vai aparecer aqui dentro. Então, é questão de configuração que você faz na hora que está definindo as funções dentro do sistema. Tá? Definir quem são os coordenadores não é obrigatório, é mais para efeito de consulta em relatórios, para você poder saber quem são os coordenadores, tá? Mas se não preencher, não vai te afetar em local nenhum. Aba de rótulos. Nessa aba, você vai definir as nomenclaturas dos arquivos para que quando os usuários começarem a trabalhar nos desenhos, o sistema possa contabilizar de forma automática. Então, eu venho aqui no botão incluir. Aqui do lado esquerdo, ele vai te trazer a lista de usuários ativos que você tem dentro do Naves e aqueles usuários que você quer que faça parte do projeto, que é toda vez que o usuário, o exemplo Wagner, abrir um arquivo, ele possa apropriar horas automaticamente para o sistema. Aqueles que estiverem do lado esquerdo, eles vão abrir o arquivo normalmente, porém o sistema não vai contabilizar porque você não fez o vínculo. Tá? Então, eu preciso adicionar, se todos participam do mesmo projeto, eu venho nesse quarto botão e mando todos para o lado direito. Depois que eu definir quem são os usuários que precisam fazer, que podem fazer a apropriação de horas, eu vou escolher como que é o tipo dessa apropriação. Se eu quero apropriar só para projeto, ou se eu quero apropriar para a fase do projeto.
Tá? Então, vocês têm duas formas de decidir como visualizar o resultado final dessas horas. Vocês podem enxergar o resultado só por projeto, quantas horas o treinamento 1, treinamento 2 e o Wagner gastaram para executar nesse projeto. Ou vocês podem enxergar no relatório quantas horas na fase de anteprojeto, treinamento 1, 2 e o Wagner gastou, quantas horas no projeto executivo, treinamento 1, 2 e o Wagner gastou, e no final o total de horas que foi gasto para esse projeto. Tá? Então vocês têm essas duas formas de poder contabilizar horas para o projeto dentro do Navis. Quem escolher a opção de fase do projeto, precisa escolher a fase, por exemplo, estudo preliminar, e vir aqui na opção de rótulo e informar. Por exemplo, meu rótulo é o número 5, então eu vou colocar um complemento nesse número 5, porque eu não posso ter rótulos idênticos. Então eu vou chamar de EP. Então toda vez que eu abrir um arquivo, qualquer tipo de arquivo que tenha essa nomenclatura 5-EP, o sistema vai apropriar para esse projeto e para essa fase chamada estudo preliminar. Tá? Então, dou um OK. Por que eu tenho que colocar o complemento? Porque eu tenho mais de uma fase. Então, eu preciso incluir de novo, selecionar novamente os usuários que possam trabalhar, clicar na apropriação por fase e criar um novo rótulo para a segunda fase. Aí, nesse caso, o rótulo base permanece, que é o meu rótulo padrão, e aí eu vou colocar um novo complemento para diferenciar. Um exemplo, PE, que é de projeto executivo. Então, se você tem 5 fases, 10 fases, você vai cadastrar 5 rótulos, 10 rótulos. Agora, se eu trabalho só com projeto, eu não vou trabalhar com fase, eu não precisaria fazer dessa forma. Simplesmente eu adicionaria quem são os usuários que vão fazer parte, marco a opção apropriar para cliente, projeto e fase e dou um OK. Ele vai criar um rótulo, pronto. Todo arquivo que eu abrir que esteja com o código 5, ele vai apropriar para esse projeto, desde que o usuário que abriu o arquivo esteja com o nome vinculado aqui do lado direito. Tá? Então, é uma configuração que você tem que fazer, que o sistema faz essa verificação. Primeiro, o usuário tem que estar com o Navis aberto. Segundo, que o nome dele tem que estar vinculado ao arquivo que ele está abrindo. E terceiro, que o nome que eu informar dentro do rótulo tem que estar idêntico ao título do arquivo que ele abriu. Por mais que o seu título tenha um nome bem extenso, mas no decorrer da descrição do título, em alguma parte, no início, no meio ou no fim, tem que ter esse rótulo cadastrado lá, para que o sistema possa identificar que faz parte do projeto. Por esse motivo, não pode se repetir, porque senão o sistema não vai saber em qual projeto ele tem que apropriar. Tá? Feito isso, vou abrir um arquivo aqui em branco, tá? Um Word. Primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar o arquivo. Vamos colocar aqui 5 treinamento. Então, salvar. Como que eu sei se o Navis está apropriando de forma automática ou não? Do lado direito da máquina de vocês, no rodapé da barra de rolagem do Windows, você vai ter um ícone vermelho, tá? Que é o ícone do Navis. Caso esse ícone aqui não esteja aparecendo, é só clicar nessa seta, que ele vai estar aqui dentro, você segura e arrasta para cá. E solta, que ele vai ficar fixo aqui. Então, padrão, quando eu abro o Navis, ele sempre aparece da cor vermelha, que representa que o Navis está aberto e está apontando horas. Quando eu abro qualquer arquivo que ele identifique, ele vai ficar verde. Então, toda vez que aparecer o ícone verde com o símbolo de A, significa que o Navis encontrou um arquivo e eu estou fazendo a apropriação de forma automática. Então, enquanto você estiver trabalhando com um arquivo aqui dentro, ele vai estar apontando e já apropriando de forma automática. Quem tem 2 monitores ou quer dividir a tela, colocar 2 projetos diferentes, pode fazer, não tem problema nenhum. O Navis vai apropriar para os dois? Não, o Navis sempre apropria por foco. Né? Eu posso ter
20 arquivos abertos. Qual que o Naves vai apropriar? Aquele que eu estou mexendo no momento. Exemplo disso é, eu tenho aqui a tela do Naves, que se chama Consulta de Projeto e Cadastro de Projeto. São duas telas, aonde vamos dizer que o meu projeto se chama Consulta de Projeto. Eu estou enxergando o meu projeto, porém, por que ele não está apropriando? Porque o meu foco é o cadastro, é a tela que eu estou mexendo. Então, eu estou enxergando os dados, mas eu não é o que eu estou mexendo. Por esse motivo, ele não está apropriando. Tá? Então, quem tem 2 monitores, quer colocar projeto diferente em cada monitor, não tem problema, mas ele sempre vai apropriar para aquele que você está mexendo no momento. Não é possível mexer nos dois ao mesmo tempo. Abrir, ele começou a contabilizar. Se eu precisar fechar, minimizar ou abrir outra coisa sobre ele, ele sempre fica com uma cor amarela. Essa cor amarela a gente chama de timer, tá? O timer, ele é representado dentro desse campo aqui, ó, timer segundo. O que o Nav está falando para mim? Olha, usuário, você tem 20 segundos para poder abrir o projeto novamente, senão eu vou parar de apropriar. Então, enquanto o ícone estiver amarelo, significa que o Naves ainda está apropriando horas para o último projeto que você abriu. Só que você tem um limite de tempo. Esse tempo ele é definido aqui dentro por segundo. No caso, eu defini por 20 segundos, mas pode colocar quantos segundos você achar melhor. Se você faz muita pesquisa na internet para os projetos, então você coloca um período bem maior para que você possa ter tempo de fazer as pesquisas enquanto o sistema ainda continua apropriando para você para o último projeto que você abriu. Tá? Então aqui você há a possibilidade de eu definir padrão isso, né? Eu vou lá e configuro que eu quero esse timer sempre que apareça com X segundos, ou eu posso ir alterando conforme eu vou incluindo cada rótulo. Tá? Eu vou mostrar para vocês aonde vocês fazem a alteração desse timer para que eles possa ficar fixo. Tanto o timer quanto esse rótulo em qualquer parte, a apropriação, se eu quiser deixar que eles apareçam sempre desmarcados, há a possibilidade também, que é configuração. Porém, esses itens é importante sempre deixar marcado. Por quê? Rótulo em qualquer parte, eu estou falando que quando eu abrir o arquivo, o sistema vai ler esse título completo e aonde estiver o meu rótulo, ele vai contabilizar. Se esse 5 tivesse aqui no final, ele ia ler treinamento Microsoft Word 5. Então, ele ia identificar que faz parte do projeto e apropriar. Se tivesse aqui no meio, a mesma coisa. Ele vai identificar porque eu defini que eu quero que busque em qualquer parte do título. E o apropriar por foco tenho várias telas abertas, mas qual que é meu foco? Meu foco é o cadastro de projeto, então aproprie para o cadastro de projeto. Não vai apropriar para as outras, porque mesmo que elas estejam abertas, tá? Então é importante você sempre deixar essa opção aqui marcada. Então vou mostrar para vocês aonde configura esse timer aqui, ó. Venho aqui em utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais. Na aba geral, do lado direito, a gente tem a configuração do rótulo. Não quero que apareça agora com 300 segundos, que equivale a 5 minutos de espera. Eu quero que continue por foco e em qualquer parte. Então, eu configuro, dou um OK. Ele vai sair automaticamente. Volto para o projeto. E se eu clicar no botão incluir, ó, já apareceu com 300 segundos. Então, a possibilidade de algumas coisas dentro do Naves você já deixar pré-configurado para que possa aparecer sempre que você fazer alguma ação em telas e relatórios, ele apareça com aquela configuração que você definiu. Tá? Então, essa é a parte de configuração. Agenda de recebimento, isso já envolve financeiro. Tá? Essas informações que estão aparecendo aqui, ela também apareceu referente à proposta, porque na agenda de recebimento da proposta, eu defini qual era o valor total que eu ia receber da proposta
e como eu ia receber esse valor. Então, eu dividi ela em duas parcelas por fase e qual o valor de cada uma. Então, aqui, eu tenho duas formas de analisar essa informação. Eu tenho uma que eu consigo ver ela geral, que é o que vocês estão vendo agora, que é o valor total negociado, o que tenho para faturar, o que foi faturado, o que há para receber, o que foi pago, qual o valor de cada título, em que situação que ele se encontra. Então, eu consigo enxergar como um todo o título. E uma outra configuração que o sistema ele oculta tudo que refere-se a valor. Por quê? Porque você pode receber o projeto por fase e quem está administrando essas fases são os coordenadores. Eles podem ver quantas fases tem no projeto, porém eles não precisam saber o valor de cada fase. Só que para o financeiro poder cobrar essas fases dos clientes, o coordenador ele precisa informar para o financeiro que está liberado. Então eu bloqueio a informação de valores dentro do Naves. Esse bloqueio é feito por perfil, que fica lá em utilitários, usuário do sistema, perfil. Você bloqueia, ele vai conseguir só ver as descrições. Aí ele vai liberar isso para o financeiro, para que o financeiro possa cobrar os clientes. Tá? Então, isso a gente vai ver mais quando entrar na parte de financeiro. Okay? Mas para vocês terem ciência do que se trata esse campo aqui de agenda. Se eu quiser também bloquear a aba agenda de recebimento toda, também é possível com permissão. Eu desmarco lá no perfil do usuário que ele não pode ver a aba de agenda e essa aba simplesmente some desse usuário. Ele vai ter acesso a todas as abas, menos a agenda de recebimento. Horas restantes é questão de planejamento também, tá? É que a gente não detalhou aqui, que não está no escopo, mas a gente não detalhou planejamentos por usuário, tá? Mas aqui iria aparecer para vocês, pessoal que recebeu os treinamentos individuais, vai aparecer aqui as funções, quantas horas precisa gastar e quantas horas quantas horas já executou, tá? Provavelmente na tela de vocês, aí no sistema de vocês, vocês têm as abas até o CGP, que é o Sistema Gerenciador de Projeto. Essas outras abas que está aparecendo aqui, eu mesmo criei para o meu sistema. Tá? Então, vocês, além das abas que são fixas do Naves, você tem a opção de criar ainda mais 5 abas adicionais, que são bloco de notas, que você pode registrar informações referente ao seu projeto e dar o título dessa aba. Tá? Quem desejar criar abas adicionais, precisa vir aqui em Utilitários, Configurações, Empresa Principal, Configurações Gerais. Aí eu vou vir aqui na aba de configurações e do lado de esquerdo eu tenho o cadastro de projeto, abas adicionais. Então eu tenho lá o registro e treinamento. Eu poderia criar mais 3 abas para completar as minhas 5 e ter disponível lá para poder informar dados dentro dele. Tá? Então dentro dessa aba configurações eu posso mexer na parte de coordenadores e posso informar também as abas adicionais que eu desejo ter dentro do projeto. Ok? Então, para a apropriação automática funcionar, é necessário criar os rótulos e dentro do rótulo você definir se quer apropriar para a fase ou se quer apropriar somente para o projeto. Tá? Definiu isso, vinculou os usuários que vão poder fazer essa apropriação, para o ícone, toda vez que o usuário abrir, é para o ícone deles ficar em verde, para informar que o sistema identificou o arquivo e a partir daquele momento está fazendo a apropriação de forma automática. Nessa tela de consulta de projeto, a gente tem esse campo chamado de modo de apresentação, aonde cada campo desse que eu clicar, ele vai te trazer um resultado diferente. Primeiro, cadastro. Então, cadastro são os dados que eu inseri dentro
da tela de projeto. Nome do cliente, nome do projeto, endereço, data de início, data de término. Se eu escolher a segunda opção, que é o acompanhamento de execução sintética, ele vai me trazer um planejamento de horas total do projeto, que é quando eu preciso iniciar, quando eu preciso terminar e quantas horas eu planejei. De acordo com a inclusão de horas de forma automática ou manual, esse campo de execução vai sendo preenchido e aqui vai criando-se uma evolução para informar quantos por cento você já executou do planejamento definido. E aqui vai se preenchendo uma barra em azul de acordo com a evolução. Passou, o executado ficou maior que o planejado, aqui vai ficar vermelho. Tá? Então, esse é o planejamento de forma resumida. Se eu quiser detalhar isso, eu posso vir aqui em acompanhamento de execução analítico, e aí ele vai me trazer o meu planejamento por fase. Só que para me ter essas informações de executada por fase, é necessário que eu configure os meus rótulos para poder apropriar de forma automática para cada fase, tá? Para que ele possa registrar quantas horas eu executei no planejamento das 15 horas e quantas horas eu executei no planejamento das 25 horas. Tá? Então, esse é o planejamento que você faz dentro do sistema e você pode consultar sem precisar imprimir documento, e qualquer pessoa que tiver acesso vai conseguir enxergar esses dados dentro do Naves, ok? Bom, parte de apropriação, cadastro de projeto, é isso que eu mostrei para vocês, tá? É bem básico, só você preencher os campos, fazer aquele planejamento informando as fases, quantas horas você precisa gastar, e criar o rótulo, e dentro do rótulo definir se você quer apropriar só para projeto, ou se você quer apropriar para a fase do projeto, tá? Quero inserir horas no projeto, só que quero inserir horas de forma manual. Aí você vai ter alguns recursos dentro do Naves para poder te ajudar na inclusão das horas manual. Uma delas é o botão chamado de trabalho manual. Toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai minimizar o Naves e abrir um contador. Então, em que situação que eu posso utilizar o trabalho manual? Qualquer serviço que eu faço interno, que eu precise registrar essas horas para um projeto, eu posso utilizar o trabalho manual, como reunião com o cliente, revisão de projeto. Imprimi o projeto, sentei lá do lado da minha mesa e estou fazendo a revisão, só que eu preciso contabilizar horas para ele no sistema. Então, abro o contador, deixo ele contabilizando e vou fazer a revisão. Tá? Quando finalizar essa revisão, eu venho aqui no trabalho manual, clico nesse X aqui e ele vai abrir o quê? O campo para mim fazer a apropriação de horas. Então, aqui ele já está pedindo para mim informar aonde eu quero armazenar aquele 1 minuto que eu trabalhei. Posso informar para a empresa, quando o custo é do escritório. Posso informar para o projeto, quando eu não desejo saber quantas horas eu gastei por fase, só para o projeto é o suficiente, ou eu quero inserir quantas horas eu gastei para fase. Então, aí para fase, eu escolho o cliente, escolho o projeto, escolho a fase. Tem o motivo, que eu posso informar aqui por que eu estou fazendo essa apropriação, que vocês cadastram um template de motivos, e aqui eu posso descrever o motivo. Feito isso, deu um ok, aqueles minutos e horas que ele contabilizou no trabalho manual, ele já vai inserir dentro do projeto, para que quando você consultar, você já consiga enxergar quantas horas você trabalhou para aquele projeto. Tá? Essa é uma forma de você inserir horas. Agora eu quero inserir horas porque eu fui fazer uma visita à obra, fui externo. Como que eu faço isso? Uso o trabalho manual? Não. Trabalho manual a gente aconselha sempre utilizar para serviços internos. Tá? Serviços externos, você vai fechar o Naves, vai registrar o horário que você iniciou o trabalho que você finalizou. No mesmo dia ou no dia seguinte, quando você retornar para o escritório,
você vai se logar no Naves e vai clicar nesse campo chamado monitor. Tá? Você vai dar 2 cliques aqui dentro e ele vai abrir uma janela chamada de horas apontadas e apropriadas. Aqui ele vai especificar para você os dias do mês que você está. Aqui no monitor, ele está te trazendo um acumulativo do mês, de maio. Se eu quero ver detalhado, dou 2 cliques, ele vai me trazer detalhado, do dia 1 até o dia 31. Todas as datas que tiverem em negrito, significa que eu tenho saldo de horas em aberto que eu não informei para o sistema o que eu fiz. Como que essas horas apareceu? Eu abri o Naves e ele ficou contabilizando e não foi feita a apropriação automática. Então ele vai ficar registrado esse saldo para que depois eu possa, de forma manual, inserir essas horas dentro do sistema, informar para o sistema o que eu estava fazendo. Então, um exemplo, quarta-feira, dia 4, eu trabalhei com Naves 3 horas e 38 minutos. Não informei para o Naves o que eu fiz, então eu tenho esse saldo aqui que eu preciso agora informar. Dou 2 cliques, e aqui eu vou identificar agora aonde eu quero inserir essas horas. Então, da 0 às 23, aqui, ó, da meia-noite às 23 horas, só as horas que estão ativas é da 9 até as 15. Esses outros aqui estão inativos. Se eu precisar habilitar esses horários, eu vou clicar no botão apontar horas. Ó, todos esses que estão em negrito é porque eu posso habilitar. Tá? E os que estão ocultos aqui é porque já estão habilitados. Só que eu não quero apontar horas, eu quero só apropriar esse saldo de horas que eu tenho. Então eu vou clicar, um exemplo, aqui nas 9 horas. Quando eu cliquei na 9, ele abriu de 1 a 60, que são os 60 minutos que compõem o horário das 9 horas. Tá? Depois eu vou ter os 60 minutos que compõem o horário das 10 horas, assim sucessivamente. Tá? Então, aqui ele está registrando que no dia 4 eu abri o Naves às 9 horas e 33 minutos e fiquei com o Naves aberto. Então, das 9 horas e 32 para trás, eu estava com o Naves desligado. Então, esses campos que estão em branco, eu posso selecionar. Esses que estão selecionados, eu vou informar para o sistema aonde eu quero apropriar. Ah, mas eu tenho que clicar um por um? Não. Você pode, em cima de cada coluna, você tem um botão A, que marca todos, e um N, que desmarca. Ou se quiser selecionar todos esses que estão em branco de uma vez só, clico nesse outro botão aqui embaixo do 50. A, que marca, e o N, que desmarca. A partir do momento que eu selecionei, eu venho do lado direito e vou informar se eu quero apropriar para a empresa, se eu quero apropriar para cliente projeto ou para fase. Menciono, seleciono e clico no botão apontar. Zerei, então agora eu vou fazer isso para o horário das 10 horas. Marco, dizer, aqui eu trabalhei meia hora para o projeto executivo, depois sobrou essas outras meia hora e eu trabalhei para o projeto, para o estudo preliminar. Então, venho aqui e posso fazer a apropriação picada. Zerei de novo e vou voltar aqui. Ó. Aí o que aconteceu? Pode ter ocorrido de ter faltado energia no escritório e você continua trabalhando, porém não dava para utilizar o NAS que estava sem força ou deu algum problema no servidor e você não conseguiu usar o NAS. Aí passou um certo horário, corrigiram o problema, você se logou no Naves de novo, só que você precisa registrar esses minutos e horas que você estava trabalhando. Então, vamos dizer que quando foi 11 horas e 11 minutos, o Naves desligou, só que você continuou trabalhando. E quando foi 1 hora, você ativou o Naves de novo. Como que eu libero esses minutos que estão bloqueados? Clicando nesse botão apontar minutos, ele vai abrir novamente uma janela de 1 a 60. Aqui é o inverso. Os minutos que estão ocultos, significa que eles já estão ativos, que é de 1 a 11, ó, que são esses. E os que estão em negritos é o que estão bloqueados na tela para selecionar.
Então, eu venho aqui, eu quero liberar do horário das 12 até os 60, dos minutos. De 12 a 60. Ele liberou todos, aí eu venho aqui, seleciono e aproprio. Tá? Então, sempre que vocês precisarem liberar os minutos de um horário que já está ativo, você seleciona, aí igual está aqui, clica no botão apontar minutos, vem aqui e libera. Aí ele vai ajuntar com os outros minutos que já estão liberados, possibilitando você selecionar eles e escolher aonde você quer fazer a apropriação. Selecionei todos e apropriei. Finalizei minha apropriação. Se eu vim aqui nesse botão do lado do raio e clicar, ele vai atualizar e a quarta-feira não está mais em negrito, porque o saldo que eu apontei, eu apropriei e não restou saldo nenhum. Tá? Então, a apropriação de horas, de minutos que foram contabilizados por eu estar com o Naves aberto, mas não estar trabalhando em nenhum projeto que pudesse reconhecer, eu faço dessa forma. Seleciono hora por hora e seleciono minuto por minuto. Agora, quando eu preciso fazer uma visita à obra, né, que eu tenho que desligar o Naves, e aí no dia seguinte ou no mesmo dia eu retorno e preciso inserir essas horas, como que você vai inserir? O procedimento segue o mesmo. Clico no monitor, escolho o dia, vamos dizer que na sexta-feira eu fui fazer essa visita, passei o dia fora. Então, quando foi na segunda-feira que eu abri o Naves, eu vou clicar aqui no dia 6, que está tudo zerado, e aí eu vou clicar aqui no botão apontar hora. Aí ele me pergunta, selecione a hora inicial. Bom, eu iniciei o meu serviço às 9 horas, e eu finalizei a meio-dia porque eu parei para almoçar. Então, eu vou finalizar no horário que eu parei para almoçar. E se eu trabalhei das 9 a meio-dia, foi só para um projeto? Ok, selecionei. Aí ele me pergunta, é 9 horas em ponto ou é 9h30, 9h01? Você especifica aqui os minutos. É meio-dia em ponto? Ah, é. Das 9 a meio-dia, eu trabalhei somente em um cliente, só em um projeto? Se sim, eu vou clicar na opção apropriar automático, clicar no botão finalizar e ele já vai me pedir para onde eu quero apropriar. Aí eu escolho aqui projeto, cliente e fase. Acompanhamento de obra, treinamento Naves e dou um OK. Então ele já aponta e já apropria. Aí eu volto de novo no apontar horas e vou colocar. Agora eu comecei da 1 até as 3. Só que da 1 até as 3 eu trabalhei em 2 projetos. Então eu posso só, eu desmarco a apropriação automática, ele só vai apontar, e aí eu vou ter que selecionar hora por hora e apropriar. Então esse foi para o estudo executivo, e o horário das 14 horas foi para o preliminar. Sempre que você clicar em seguida do outro, ele sempre vai trazer a última informação apropriada, tá? Então, vem aqui, seleciono e aproprio. Tá? Então, essa é a forma que você vai inserir horas de forma manual, apontamento e apropriação. Se eu quiser visualizar essas horas, eu clico no botão apropriações, e aqui ele vai especificar para mim, dentro do dia, aonde foi inserido essas horas. Se eu quiser ver de forma detalhada, eu menciono aqui, ele vai me trazer de minuto a minuto. Aí vamos dizer, esse projeto executivo que eu apropriei aqui, que eu estou selecionando, eu fiz ele errado. Não era executivo, era preliminar. Como que eu faço? Você pode selecionar, segurando o Shift e selecionando, vem aqui no botão transferir, e aí você vai transferir. Eu quero apropriar para a empresa. Então, coloco para a empresa, ele foi transferido para a empresa. Não, apropriei errado. Esse aqui é tudo para projeto. Então, seleciono, transferir, escolho aqui, projeto,
e a fase e transfiro. E aí você vai transferindo. Se quiser deletar, aí você vem aqui, seleciona, ó, quero deletar esses aqui. Clico no botão excluir. Sim, ele deletou. Quando eu voltar aqui, ó, ele deletou aqui no horário da 1h, então eu fiquei com 32 minutos em saldo. Aí eu vou ter que vir aqui, selecionar e apropriar de novo para alguma coisa. Pronto, aí apropriei. Tá? Sempre que clicar no atualizar, ele já vai lá e registra. Ok? Então, a parte de apontamento e apropriação, você pode fazer dessa forma. Dentro desse campo, eu tenho, né, apontamento e apropriação, o botão de apropriações, eu tenho o botão de limpar o dia. O que esse botão limpar dia faz? Se por algum motivo eu fiz as apropriações de forma errada e preciso zerar tudo para refazer, eu só posso limpar o dia retroativo. Eu seleciono o dia e clico no limpar. Aí ele me pergunta se eu quero limpar os apontamentos e apropriações ou se eu quero limpar somente as apropriações. Escolhi, clico no limpar e ele executa. Então aqui ele zerou novamente, me possibilitando de clicar no botão apontar e inserir os horários de início e de término também. Tá? O fechar dia, ele também serve para a gente apontar, serve para a gente apropriar horas. Só que é de uma forma mais rápida, mais resumida. Quando eu clico no botão fechar dia, ele vai me dar uma mensagem falando assim: ao realizar essa operação, o usuário Wagner passará a informar as apropriações manuais por tempo total, para o dia 5 e não mais por horas e minutos no modelo padrão do Naves. Então, até o momento que eu passei para vocês, no modelo padrão do Naves, que é esse, eu passei para vocês que vocês conseguem apontar e apropriar horas escolhendo o horário e minutos. A partir do momento que vocês fecham o dia, essa opção de escolher horas e minutos não existe mais. Ó, vou colocar em sim, ele vai mudar o layout da sua tela, permanecendo com o botão de apontar, agora criando um botão de apropriar e um botão chamado ratear. Então eu quero apontar. Quando eu clicar no botão apontar, ele já me pergunta assim, ó, me informe o total de horas que você trabalhou nesse dia. Ah, trabalhei 8 horas. Ok. Quer apropriar direto para um projeto ou não? Não, não quero. Quero apropriar para vários projetos. Então eu venho aqui, ó, agora eu tenho um saldo e vou clicar no botão apropriar. Aí ele me pergunta, qual é o tempo que você quer apropriar desse saldo? Ah, eu quero apropriar 3 horas para a fase preliminar. Depois eu quero apropriar mais 4 horas para o projeto executivo. E aí ele vai registrando para mim, ó, do total de 8 horas, 3 horas foi para o preliminar, 4 horas executivo, 180 minutos de um, 248 minutos de outro, e a participação dessas horas sobre os projetos, uma é de 42 e outra de 57. Me sobrou um saldo de 1 hora, que eu não me lembro exatamente quantos minutos eu trabalhei para cada um. Então, para mim não ficar apontando minuto a minuto, o que eu faço? Eu faço um rateio. Então, esse rateio, o que ele vai pegar? Ele vai distribuir esse saldo de 1 hora entre todas as apropriações que estão aqui nessa tela. Essa apropriação, ela funciona a partir da participação. Então, quanto maior a participação da apropriação que já tem, maior vai ser esse saldo de horas para ele. Então, de 1 hora, 57% vai ser para o executivo e 42% vai ser para o preliminar. Quando eu clicar no ratear, ele já vai me especificar, ó, aquele saldo de 1 hora vai ser 25 minutos para o preliminar e 35 minutos para o executivo. Posso colocar aqui uma observação e clicar no ratear.
ele zera para mim e pronto, finalizei minha parte de apontamento e apropriação. Tá? É uma forma mais fácil de você fazer essa apropriação e é importante, no final do mês, você sempre fechar o dia para que o sistema possa compactar a informação e liberar mais espaço no seu banco de dados. Tá? Você pode fechar dia por dia, ou se você preferir, há uma opção que você pode fechar o mês todo. Tá? Se for fechar dia por dia, é nesse segmento que a gente está fazendo. Tem que clicar no dia e clicar no botão fechar dia, que ele vai criar um cadeado aqui do lado. Se eu precisar limpar, eu venho aqui, ó, limpar dia, e ele vai zerar novamente. Voltando eu a fazer a apropriação. Aí, um exemplo, vou apropriar agora 9 horas. Então, ele apropriou aqui, porque eu coloquei 2 vezes, apropriou 18 horas. Só que essas 18 horas eu esqueci o Naves ligado. Esqueci o Naves ligado e só no dia seguinte eu retornei. Aí, quando eu abri o Naves, eu estava com essa porrada de horas aqui lançado. Só que, na verdade, eu trabalhei somente 9 horas. Como que eu faço para poder corrigir isso? 2 opções. Ou você limpa o dia, zera tudo e refaz, ou você pode vir aqui nesse botão ajustar, que ele vai te mostrar. Ó, utilize esse recurso para deduzir minutos apontados de forma equivocada. Então, eu tenho que saber quantos minutos vai dar a opção de 9 horas e digitar ele aqui dentro. Por exemplo, eu quero ajustar 600 minutos. Então, eu venho aqui ó, em ajustar. Opa, deixou só 300. 360. Ajustei. Ele foi e reduziu aqui para mim. Ó. Então, ele foi reduziu para 12 horas. Aí eu venho aqui em apropriar e aproprio somente essas 12 horas para alguma coisa. Apropriei, pronto, finalizei. Tá? Então, esse botão de ajustar só usa no último caso. Se realmente não der para você limpar o dia, se der para limpar o dia e refazer, é bem melhor. Tá? Eu limpo o dia e aí eu já faço as apropriações de forma correta. Agora, se não dá para fazer a limpeza do dia, utilizo o botão de ajustar. Tá? Só que aí eu tenho que definir quantos minutos, que no máximo é 360 minutos que ele permite, e aí eu faço o ajuste desse dia. Ok? Então, é dessa forma que você consegue fazer apontamento e apropriação de horas de forma manual. Você tem o padrão do Naves, que é dessa forma, que você escolhe minutos e horários, e você tem essa outra forma que é o fechar dia, que aí eu já lanço o total sem precisar me preocupar com os minutos e com as horas. Tá? Dentro dessa tela, você tem a possibilidade de, além de incluir as horas para você mesmo, você também pode incluir as horas para outros usuários, desde que você tenha permissão para isso. Então, você seleciona o usuário, seleciona o mês, o ano e clica no raio para que ele possa trazer as informações a qual você preencheu os campos. Se você clicar no verde, ele sempre vai trazer as suas informações atuais. Tá? Se precisar consultar informações de outros meses ou de outros usuários, depois de preencher os campos, clica no raio. E aí você pode fazer esse processo que a gente fez, escolher o dia, fazer as apropriações, informando para qual cliente, projeto e fase você vai utilizar. Tá? Depois de vocês começarem a cadastrar as horas, aí vocês vão querer saber o resultado. Vocês vão querer enxergar esse resultado como um todo. Para isso, a gente tem um módulo chamado de consultas. Dentro de consultas, você vai ter vários tipos de relatório referente a horas, de acordo com o que você usar de ferramenta dentro do Naves,
você vai conseguir enxergar esses resultados aqui, tá? Um dos relatórios mais utilizados pelo Naves é o Consulta de Apontamento e Apropriação. Aqui dentro você vai conseguir enxergar os projetos que foram apropriados horas, quem foram os usuários e quantas horas foram apropriadas para cada um. Base aqui é o horário, então eu tenho que definir o horário que eu quero consultar. Se eu deixar o restante dos campos em branco, ele vai me trazer tudo que ele encontrar de apropriações de hora. Então, ele encontrou aqui as apropriações de horas executadas, aonde me registram 22 horas e 1 minuto, e esse custo de horas foi de 3.412,58. Eu quero detalhar isso melhor. Então, eu venho aqui na opção de apresentação detalhada e executo o filtro. Aí ele vai me mostrar, ó, apropriei 28 minutos para a empresa, onde o custo da hora do usuário Wagner é de R$ 155. Então, trabalhei 28 minutos, me custou total R$ 72,33. E essas horas foram feitas de forma manual, apropriação manual. Esse outro, eu apropriei 4 minutos, onde foi o custo de 10 horas e R$ 33. E essa apropriação ela foi feita de forma automática. Então, aqui ele especifica para você a apropriação automática, qual foi o tipo de arquivo e o tipo de documento. Ó, Microsoft Word. Se fosse CAD, está com o nome de CAD. Se fosse Excel, com o nome de Excel. Aqui a apropriação automática, aí eu informei o motivo, o acompanhamento de obra, trabalho manual, informei o motivo. Então, nesse relatório, além de ele especificar para vocês as apropriações, ele identifica de onde veio essa apropriação. Se foi através de apropriação automática, se foi através de apropriação manual, se foi por trabalho manual, que é aquele botão do lado direito. Então, você consegue identificar aqui como que foi executada essa apropriação. E você consegue também fazer filtros por usuário. Eu quero trazer somente o do usuário Wagner. Executo. Eu quero trazer tudo que foi apropriado por Wagner, mas do projeto tal e do cliente tal. Executo. Eu quero trazer só por fase. Então, quanto mais você for detalhando, mais restrito as informações para que você possa consultar. Tá? O tipo de consulta, eu posso ver as apropriações ou eu posso ver os apontamentos. Apontamento, ele ignora tudo isso aqui, porque apontamento eu não registro para nada, para nenhum projeto. E aí ele mostra, ó, no dia 4, o Wagner entrou às 9h32, saiu às 11h08, ficou 1h39. No dia 4, ele entrou depois às 1h29, saiu às 14h17, ficou mais 48. Depois, no dia 4, ele entrou às 14h18, saiu às 15h29, ficou mais 1h e 11 minutos. Então, aqui ele vai registrando para você todos os acessos e a duração que você fez naquele dia. Se eu entrar 10 vezes no Naves, ele vai registrar 10 vezes para mim aqui dentro. Horário de início, horário de término e quantos minutos eu fiquei em cada etapa. Tá? E se eu ver as apropriações, ele vai me mostrar as apropriações feitas para os projetos ou para a empresa. Valor, aqui é uma forma que você vai utilizar para consultar os valores que são esses itens aqui, ó, valor total. Quando eu escolho a opção usuário, o que eu estou falando para ele? Quando a gente fez o treinamento, o primeiro treinamento, que era configuração de usuários, cadastramento de usuários, eu mostrei para vocês que existia um campo chamado valor hora bruto. Quando você informa esse valor hora bruto, todas as apropriações de horas que você fizer, o sistema vai pegar aquele valor bruto vezes a quantidade de horas que você trabalhou e transformar isso aqui em custo. Tá? Então, quando eu marco a opção usuário, ele vai pegar as horas que eu lancei, dependendo do filtro que eu defini aqui, e vai calcular sobre o valor atual, o valor que está nesse momento. Quando eu escolho a opção apropriar histórico, aí o que o sistema vai fazer? Ele vai verificar. Exemplo,
desde o dia 1 de 2016, o Wagner, o salário dele era de R$ 100. Então, a partir do dia 1/5, aumentou para 155. Então, se você puxar um filtro desde o dia 1º até a data de hoje, como que ele iria calcular isso? Ele vai pegar do dia 1º, do dia 1 de 2016 até o dia 30/4 de 2016 e vai calcular as horas trabalhadas com o valor de R$ 100. Aí, a partir do dia 1/5 para frente, todas as horas que eu trabalhei, ele vai calcular com o valor de R$ 155. Então, ele faz a média para você poder realmente ter o valor real. Então, por isso que a gente utiliza a opção apropriar por história. Agora, se para vocês não interessa, para vocês quer ver o valor atual, e dependendo se teve modificação ou não, aí vocês podem colocar no usuário atual que ele ignora o valor que estava anterior e vai calcular todas as horas dentro do período que você trouxe com o valor atual. E a opção de valor por função, né? Então, quando você cadastra a função, você informa qual que é o valor daquela função e ele calcula aqui. No meu caso, eu não informei o valor da função. Então, por esse motivo que ele trouxe aqui em branco e não está calculando o custo. Tá? Então, aqui é questão de você selecionar para executar o filtro e trazer o resultado para você na tela. E aí você pode escolher aqui se você quer que apresente valor ou não no relatório, se você quer agrupar as apropriações por usuário ou quer agrupar as apropriações por projeto. Pede para imprimir e ele vai trazer o resultado aqui para você. Tá? Então, essa é a tela de consulta de apontamento e apropriação. Sendo que aqui há outras opções também. Se você quiser que o seu usuário, cada usuário, possa visualizar essa informação, em vez de você abrir a consulta, liberar para ele a consulta de apontamento e apropriação, libera a consulta de apontamento e apropriação por usuário, que aí ele tem acesso, tirando o valor, ele tem acesso às horas trabalhadas para projetos, só que só as horas dele, ele não consegue visualizar horas de outro usuário. Tá? Então, você pode liberar essa opção para ele, para que ele possa ter dentro do sistema dele para consulta. Se você também quer fazer uma comparação, eu quero visualizar como que está as apropriações de horas de forma automática ou manual. Então, eu utilizo esse relatório chamado de consulta de apropriações automática e manual, escolho o período e ele vai me mostrar, olha, o usuário Wagner, desde o dia 1 de 2016 até o final do ano, ele apropriou de forma automática 10 minutos e apropriou de forma manual 24 horas. Então, ele está apropriando mais manual do que automático. Aí são metas que você vai definir dentro do escritório de vocês. Tá? Mas você consegue fazer essa comparação aqui dentro do relatório. Ok? Quem precisar cadastrar motivos, template de motivo, fica aqui dentro, ó, projetos, templates de motivo, tá? Então, aqui você clica no localizar, eu tenho aquelas duas, você clica no botão incluir, preenche aqui, e aí quando você for fazer as apropriações de forma manual, você vai ter a opção de escolher os motivos. Por que eu tenho um motivo aqui? Ele serve para você dar aquela especificada melhor por que você está fazendo aquela apropriação de forma manual e também pode servir para você fazer filtros. Exemplo, aqui eu tenho vários tipos de apropriação. Eu quero trazer somente apropriações que o motivo seja de acompanhamento de obra. Aí eu faço aqui, ó, na palavra-chave, eu escrevo o motivo, executo o filtro, e aí ele faz um filtro para mim só daquele motivo. Tá? É uma opção que você tem. Então, ele também serve para isso aí, para você fazer um relatório específico por motivo. Você coloca a palavra-chave aqui, o motivo inteiro,
e aí ele traz para você somente aquelas informações. Ok? Então, de acordo com o nosso cronograma da aula de hoje, o que eu tinha passado para vocês é isso. Como vocês preenchem os campos de projeto, como vocês fazem a configuração dos rótulos para que o projeto possa fazer a apropriação de forma automática, e em outras situações, como que você apropria essas horas de forma manual e visualiza isso em relatório. Tá? Então, eu vou sair do Naves para a gente agora poder tirar as dúvidas referente ao treinamento, ok? Tá, vamos lá, então. Maurício, na aba horas restantes do cadastro de projeto e função, aparece fase e tarefa. Tá, então vamos lá. Projeto. Na aba restante do cadastro de projeto, a função aparece fase e tarefa. Não. Lá só vai aparecer função, nessa aba de horas restantes, só função, quantas horas foi planejada por função e quantas horas foi executada por função. Lá eu não consigo enxergar fase e nem tarefa. A fase você consegue enxergar pela tela consulta de projeto, que a gente viu aqui, tá? Que é por essa tela aqui. E a apropriação por tarefa, eu não faço pelo sistema, tá? Porque assim, não que não consiga fazer, eu consigo até fazer, mas usando exemplo da fase. Para mim fazer a apropriação por fase, por exemplo, se eu tenho 10 fases, eu tenho que criar 10 rótulos. Então já tem que especificar isso detalhadamente. Se eu precisar fazer a apropriação por tarefa, imagine se você tem 5 tarefas, 5 fases, e dentro de cada fase você tem 10 tarefas. Teria que criar um rótulo para cada tarefa dessa. Então, a sua lista de rótulos seria imensa. Então, acaba sendo não viável fazer isso por tarefa. O máximo fazer por fase. Tá? Que seria aqui. Teria que vir aqui no rótulo. Aí aqui, dentro da tarefa, eu teria que especificar a tarefa e associar essa tarefa a uma fase, salvar, exemplo, EP, tarefa 1, aí dá um ok, aí depois incluir de novo, EP, tarefa 2, tarefa 3. Então, se eu tivesse aí 5 fases, em cada fase dessa tivesse 10 tarefas, imagine quantas rótulos eu teria que cadastrar. Aí, eu fazendo desse jeito, se eu quiser visualizar por tarefa, aí vai ter um relatório aqui dentro de consulta, chamado de consulta de tarefas realizadas por projeto. Aí você enxergaria essas horas trabalhadas por tarefa por aqui. Mas na que você me perguntou que é horas da aba das horas restantes, não. Lá é só função que eu enxergo quantas horas cada função vai gastar para executar o que foi planejado. Tá? Acho que acredito que eu respondi essa outra pergunta do Maurício também, que é referente a tarefas, tá? O intuito das tarefas dentro do Naves, tá? É que não está aqui no nosso escopo, mas o intuito da tarefa do Naves é toda vez que eu tenho um toad list, né? O toad list nada mais é que o agendador de tarefas. O tarefa do Naves serve para mim enviar uma notificação para os usuários para que eles saibam o que executar dentro de um projeto.
Então, eu vou lá e vou criar a tarefa. Assim, usuário Wagner, você precisa executar o levantamento de dados referente ao projeto X da fase Y. Você tem um prazo para iniciar e tem um prazo para finalizar. Então, eu disparo essa notificação para o meu usuário para que ele possa fazer esse serviço. O que, que ele vai fazer? Qual seria a rotina dele? Ele vai abrir o Naves, vai vir aqui nesse to-do list, vai clicar e aqui ele vai ver o que, que ele precisa executar. Leu? Aí ele vai para os arquivos dele e vai fazer a execução. Quando ele finalizar o trabalho dele, ele vai entrar aqui de novo, vai dar 2 cliques e vai identificar e vai informar que a tarefa foi finalizada. Tá? Então, eu não estou apropriando horas para a tarefa. Eu estou criando a rotina de cada usuário para que ele possa seguir essas tarefas e poder atender o meu cronograma. Porque as datas de início e de término de cada tarefa está dentro do meu cronograma de início e de término do projeto. Então, se eles seguirem o cronograma da conclusão da tarefa igual eu defini, significa que eu vou conseguir entregar o projeto na data. Tá? Mas não estou apropriando para a tarefa, estou apropriando ou para o projeto ou apropriando para a fase do projeto. Tá? O intuito da tarefa dentro do Naves é esse. Aí, tirando se você realmente quer apropriar para a tarefa, aí você tem que seguir aquela rotina que eu falei para você. Dentro do rótulo do projeto, tem que cadastrar um rótulo para cada tarefa, que acaba sendo uma coisa, não sei se é viável, mas a opção. Geralmente a gente detalha ao máximo até a fase. Partiu para a tarefa, a gente trabalha com tarefa dessa forma, que é enviando as notificações para que depois eu possa analisar dentro do Naves, eu posso analisar dentro do Naves, nesse campo de tarefas, quem são os responsáveis por cada tarefa, se eles já executaram ou não, qual a situação que se encontra essa tarefa. Tá? Aí eu consigo fazer esses tipos de filtro. Ok? Espero que essas sejam as suas dúvidas. Se não, você me manda de novo e aí a gente tenta detalhar melhor. Alessandra, nessa tela que o Wagner está mostrando, de consulta, de apontamento e apropriação, está mais atual do que a minha tela. Será que o meu Naves está com a versão anterior? Então, precisa ver qual a versão que você está, tá? Precisa ver com a versão que você está, ou se não pode ser que não seja nem a versão, seja questão de perfil. Precisa ver se o seu perfil está com os acessos totais. Por quê? Por mais que foi atualizado a versão, as coisas que foram acrescentadas nessa versão nova, eu preciso ir lá no perfil do usuário e liberar para que ele possa ter acesso. Então, depois que a gente finalizar, vai lá no seu perfil, se você tem perfil como todo, total, marca lá acesso total e sai do Naves e entra novamente para ver se vai aparecer essas opções. Ok? Tem mais perguntas? Bom, a gente pode até falar, é que eu não falei não porque não está no script aqui dos treinamentos que foi passado para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. A minha dúvida seria sobre a distribuição de tarefas. Tá. A tarefa, com essa versão que vocês estão hoje, como que você pode fazer a distribuição dela? Ela pode ser feita a partir da proposta que a gente viu na aula anterior, tá? Primeira coisa que vocês têm que definir é o tipo de projeto, tá? Aqui começa tudo. Por que o tipo de projeto? É porque dentro do tipo de projeto, você define as fases e as tarefas dele. Então, aqui a gente criou aqui esses tipos e a gente definiu que dentro do tipo de projeto, estudo preliminar, a gente vai executar a tarefa ar-condicionado e ventilação e vai utilizar a tarefa de paisagismo. Quando a gente está cadastrando a tarefa,
vocês têm que informar qual que é a tarefa sucessora, né? Que seria, ao finalizar a tarefa de ar-condicionado e ventilação, qual seria a próxima tarefa a ser executada? Aí eu informei aqui que é a tarefa de paisagismo. Isso a gente está criando um vínculo para quê? Para que quando eu disparar as tarefas para os usuários de forma automática, o primeiro usuário que receber essa de ar-condicionado, ele tem que executar para que o próximo possa receber a de paisagismo e executar também. Isso vai acontecer quando você transformar uma tarefa sucessora da outra. Se eu não transformar a tarefa sucessora, aí eu vou disparar as tarefas de forma automática e os responsáveis por ela vão receber e tem que executar dentro do prazo que você definiu. No caso aqui é o quê? Eu defini que são duração de 2 dias. Então, toda vez que eu receber uma tarefa referente a ar-condicionado, eu tenho 2 dias para poder executar ela a partir do momento que se iniciar o projeto. Então, o sistema fala assim, ó, quando eu finalizei o projeto, finalizei tal dia. Então, a partir desse dia que começar o projeto, ele vai calcular 2 dias para você ter que executar. Tá? A duração, ela não é em horas, é em dias. E eu sou obrigado a definir isso, como a gente viu na aula passada, referente à proposta. Tá? A partir disso, eu configurei, você tem a opção de informar se a tarefa ela vai ser específica para um usuário ou se ela não é específica porque eu só vou saber quem vai executar no momento que o projeto iniciar. Então, se eu não sei, eu deixo em branco, porque aí eu vou decidir quando o projeto começar. Nessa opção de deixar em branco, o que acontece? O sistema vai disparar a mensagem. Só que como ele não sabe para quem informar, ele vai ficar armazenado em um local, aguardando eu ir lá e informar para ele quem é o responsável. Se eu já tivesse informado, quando eu finalizasse a proposta, ele automaticamente ia enviar a notificação e o usuário ia receber a notificação dentro desse to-do list aqui, ó. Tá? Nesse nosso caso, não é isso que vai acontecer agora. Por quê? Porque ele não tem ninguém informado. Aí, nessa situação, qual o procedimento que eu faço? Depois que a tarefa foi enviada, eu vou vir aqui na aba de projetos e vou clicar na tela consultas de tarefa. Aí aqui, para ficar fácil fazer a consulta, como que eu faço? Eu deixo em branco aqui, ó, dou um delete no nome do usuário, e aqui eu vou especificar. Aí eu quero do cliente tal, do projeto tal, e executo o filtro. Ele trouxe para mim as tarefas que eu enviei na aula passada, quando eu finalizei a proposta e transformei em um projeto. Ele trouxe. Como ele não tem ninguém ainda, ó, eu vou dar 2 cliques na primeira, ó. Agendado para, não tem ninguém. Aí aqui eu vou definir, ó, agora eu já sei quem vai executar. O projeto começou? Começou. Então quem vai executar é o Wagner. Então eu venho aqui e dou um ok. Ó. Se eu quiser já especificar quem é o responsável pela do paisagismo, eu já posso especificar. Se eu não quiser, eu posso deixar em branco, por quê? Como eu falei na configuração que o paisagismo ele só vai aparecer depois que eu finalizar o ar-condicionado, vai acontecer isso aqui, ó. Chegou a notificação para mim, eu vou clicar e vou ler, ó. Preciso fazer um serviço de estudo de implementação de empreendimento no projeto construtora, no cliente construtora, no projeto treinamento básico e no estudo preliminar. Então, eu saio da tela e executo. Quando eu finalizar esse processo, eu vou abrir essa tela de novo e vou clicar aqui 2 vezes. Ó. Quando eu clicar 2 vezes, ele entende que eu concluí a tarefa. Só que a tarefa sucessora que ele quer disparar não tem ninguém ainda vinculado. Então, ele me abre essa janela para que eu possa vir aqui e informar. Eu quero que o Wagner execute também. Então, quando eu der um OK, ele vai sumir com essa tarefa e vai aparecer essa outra. Ó. Sumiu e apareceu a outra, que é paisagismo. Tá? Dentro desse campo gerenciador rápido de tarefa, você consegue enxergar as tarefas em abertos e as tarefas concluídas. Então, eu vou, mesmo procedimento, finalizei, dou 2 cliques, não tem mais tarefa sucessora,
ele concluiu todas as minhas tarefas e elas estão aqui finalizadas. Tá? Se eu quiser fazer uma consulta, eu venho aqui em projetos, clico em tarefas, executar, e aqui eu consigo analisar, ó, projeto, treinamento básico, turma 1, onde eu tenho coordenador, que é o supervisor, com as tarefas de ar-condicionado e paisagismo, que é responsabilidade do usuário Wagner, onde ele tem a data para terminar entre o dia 11 e o dia 12, e como se encontra, concluídas, ó. Amarrado a uma fase de estudo preliminar. Então, aqui você consegue analisar. Se tivesse em andamento, se tivesse cancelada, você ia conseguir acompanhar tudo por aqui. Então, essa tela você consegue acompanhar. Depois que você disparou, você consegue acompanhar quem são os responsáveis e em que situação se encontra cada etapa dessa. Ok? Agora, se você quiser criar tarefas individuais, sem precisar fazer por proposta, aí você vem aqui em projeto, pode vir direto em tarefas ou em consulta, você escolhe, ó, é a mesma tela, e aí eu vou incluir, ó, incluir agendado para quem? Quero agendar para o Wagner, aonde eu especifico aqui a tarefa, ó. Informa a data de início e de término, em que status ela se encontra, e posso amarrar um projeto ou não. Ah, é uma coisa administrativa, então não quero especificar cliente, projeto e fase. Do jeito que está aqui, eu clico no OK, ele vai enviar. Agora, se eu quiser especificar, eu venho aqui e especifico. Quando eu der um OK, ele pergunta se eu desejo distribuir essa tarefa para mais usuários. Se eu quisesse que essa mesma tarefa que eu estou criando para o Wagner, ela fosse replicada para também o treinamento e o treinamento 1. Se eu quiser, eu jogo eles para o lado direito, se não, só clico no OK. Dou um sair, e aí apareceu para mim outra tarefa que eu preciso executar, que está aqui, que segue o mesmo padrão. Se eu quiser vir aqui e consultar no meu projeto, ó, eu seleciono a opção tarefa, executo, apareceu aqui, ó, 2 concluídas e 1 em andamento. Tá? Então, você tem essas duas formas. Ou você cria as tarefas pela proposta, onde elas podem ir de forma automática, ou você cria essas propostas de forma manual, que aí você vai lá na tela de tarefas, seleciona os campos, informa quem é o responsável e envia essa notificação para que ele possa executar. Tá? Em nenhum momento desse eu fiz apropriação de horas para tarefa, eu só executei o que me pediram para fazer nessas notificações. Era fazer o levantamento, ok, então eu li, abri o meu arquivo aqui, estou apropriando para o meu projeto, para a minha fase, e estou executando. Ok? Mais perguntas? Consegue sim, Cristiane. Você consegue visualizar essas tarefas. Você não pode ter visto isso porque você deve estar sem permissão, tá? Você precisa fazer da seguinte forma. Você precisa vir aqui em utilitários, configurações, manutenção de usuários visualizados. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar no seu usuário visualizado, e você vai colocar seu nome, o seu login de usuário. Colocou, aí embaixo vai aparecer todos os usuários do lado esquerdo e você vai direcionar eles para o lado direito. Fazendo isso, quando você sair, aí você vai poder vir aqui na tela de consulta de projeto e aí você clica aqui e consegue consultar deles, ó. Executa o filtro e vai trazer todas as tarefas dele, tá? Então, se você não está conseguindo ver, é porque precisa dar essa permissão. É só você fazer isso que vai aparecer. Mais dúvidas? Bom, ok, então. Deixa eu voltar aqui.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido essa parte. Lembrando que se precisarem tirar mais outras dúvidas, podem entrar em contato no grupo que eu vou estar respondendo, tá? Bom, agradeço a presença de todos e aguardo vocês no próximo treinamento que a gente vai estar falando sobre finanças, ok? Abraço para todos aí. Tchau, tchau.